Fala, 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 meus queridos. Que quarta-feira abençoada a gente teve no dia de hoje. Um mercado muito volátil, um mercado muito interessante e o principal com configurações perfeitas, leituras muito objetivas para a gente de fato tirar dinheiro do mercado. Claro que a gente fica na expectativa, só esperando o mercado definir o lado que ele vai se movimentar. Mas ele vai te mostrar uma história, ele vai te contar o que ele pode estar formando. A única coisa que você não pode fazer é apostar para que lado ele vai. Deixe o mercado decidir e aí você toma a sua decisão. Por que eu falo isso? Porque muita gente me procura falando, perguntando sobre de notícia, como operar notícia. Você não opera notícia. O mercado ele precifica sempre antes. Você aguarda acontecer a movimentação, você aguarda o mercado definir, você encontra o cenário mais coerente. Você tem aqui no gráfico do índice dos 5 minutos, que é o nosso gráfico base para operação, você tem o mercado formação de topo duplo, você tem logo após o mercado volta a testar e forma novamente no mesmo ponto, outra configuração vendedora. Então tudo isso você tem que estar preparado, seja com notícia, seja sem notícia, você tem que estar pronto para apertar o botão e saber a hora certa de entrar, porque o mercado ele não se preocupa com quem não está preparado de fato. O que a gente tem aqui no gráfico de 5 minutos que a gente poderia tomar essa decisão? No dia de ontem o mercado formou para a gente aqui depois do seu fechamento, a gente pode observar uma ponta vendedora nessa região, porque ele faz uma configuração para a gente de topo duplo. Logo após essa configuração de topo duplo, a gente pode marcar aqui dois pontos que foram cruciais no mercado no dia de hoje. Este ponto aqui e este ponto você pode observar claramente o tanto que o mercado respeitou essa região. Quando nós temos pontos importantes como este, regiões importantes como essa de atuação, onde o mercado ele está trabalhando na movimentação de queda, é aí que você mostra o seu diferencial, é aí que você mostra que você realmente está preparado para ganhar dinheiro. Logo após você identificar essa LTB, você também pode apertar outra região neste ponto, ligando também esta outros duas máximas que o mercado forma. E o que a gente trabalha, como a gente trabalha dentro desses pontos, como a gente trabalha para de fato ser lucrativos nessas regiões. Nós podemos trabalhar e aplicar aqui o princípio do ventilador, que o ponto busca o outro. O mercado sai de uma região para buscar outra. Logo após o mercado abrir no dia de hoje, mesmo abrindo aqui para a gente com esse gap nada mais é que um candle de força. Um candle de força rompe uma região, rompe essa primeira barreira nossa aqui. E esse rompimento dessa barreira e este ponto que ele forma aqui pra gente, a gente pode observar aqui claramente este ponto que ele forma nesse rompimento, a gente já pode trabalhar a primeira oportunidade. Porque se a gente aplica a teoria do ventilador, ela serve tanto no momento de alta quanto no momento de baixa. Se um ponto busca o outro, olha aqui a primeira oportunidade nossa. A gente já logo no gap ele já fez o primeiro teste, então ele já testou pra gente, testou, deu oportunidade, opa, tirei aqui, ó, ele deu oportunidade pra gente, a gente pode ligar, vocês liguem e vocês vão observar, ele deu a oportunidade no primeiro candle ele já fez um teste, logo após esse teste ele volta de novo na mesma região e já forma pra gente aqui um topo mais baixo do que o anterior. Formação de topo mais baixo do que o anterior, você tem uma linha traçada, que é a ligação desses outros dois pontos, dessas outras duas máximas do preço. Você tem um operacional muito interessante para entrada na venda. E aí qual que é o alvo técnico deste operacional nosso? É buscar a mínima do dia anterior, que era a principal oportunidade, era o principal ponto onde o mercado ele deveria segurar para aí de fato conseguir reverter a sua movimentação ou então estender novos pontos aqui para baixo. Aí, neste operacional, você tem uma oportunidade muito interessante. Por quê? Porque aqui você tem um ponto muito claro de entrada com stop tão curto, que é isso que a gente está sempre procurando, oportunidades objetivas nas nossas operações, com stops que não vão nos deixar com aquele calor, não deixar que aconteceu, o mercado voltando contra, não aguento e tal. Você com uma banca curta, você com uma banca grande, você tem que delimitar um stop. Não tem como entrar no mercado, operar, sem colocar um stop um pouco descolado da máxima, um pouco além
para evitar você ficar sendo estopado. Porque se você ficar estopando pequeno toda hora, essa conta não vai fechar. É melhor você assumir um stop um pouco maior, muitas das vezes, e colocar o seu alvo grande também, que você vai conseguir ser bastante lucrativo. Então, o que o mercado mostra pra gente? Topo duplo, depois ele volta a testar nessa mesma região, só que a gente ainda está levando em consideração essa LTB que passa por aqui. Por que a gente está levando em consideração? Quando o preço rompe essa LTB aqui, que ele faz essa movimentação, qual que é o melhor ponto para a gente efetuar a nossa compra? Seria mais ideal ele rompesse este ponto superando a última máxima, porque aí sim a gente teria a clareza de que o mercado era de fato para cima nesse movimento. E aí a gente faz um teste nessa região, em cima deste ponto, porque está mostrando para a gente que há demanda compradora nessa região para conseguir formar o preço numa movimentação altista e aí a gente poder levar um trade bem mais objetivo. Quando o preço não consegue fazer esse rompimento, não consegue superar a máxima principal do dia, é aí que a gente tem que estar atento, porque ele forma para a gente topo duplo, formação de topo duplo, formação em cima de uma LTB que está passando aqui. Nós tínhamos também essa região que foi uma região muito forte lá no dia de ontem. Então toda essa confluência, todo esse cenário que está mostrando aqui pra gente é um cenário vendedor. A gente só tem que estar preparado para apertar o botão, colocar um stop um pouquinho acima, deslocado dessa máxima e deixar o mercado trabalhar ao nosso favor. E observem com que força que ele vem buscar a mínima do dia e depois vem buscar a mínima do dia anterior. E aí o mercado volta a testar, te dá outra oportunidade de ser vendido, te dá outra oportunidade de ser vendido, e aí ele faz o rompimento. Só que após esse rompimento, você não precisa mais considerar essa LTB. Por que que você não precisa desconsiderar essa LTB? Porque o mercado volta a testar em cima deste ponto. Essa aqui a gente já tinha combinado, a gente já tinha conversado que esta região era uma região compradora, era uma região onde o mercado ele precisaria segurar abaixo dela para dar continuidade na movimentação de alta. E aí dentro deste ponto, o mercado segurando, falhando e já começando a mostrar para a gente aqui um fundo mais alto do que o anterior, você tem uma oportunidade novamente de subir comprado. E aí, o mais interessante, olha a região que o mercado volta a testar para a gente. Volta a testar no mesmo ponto, não consegue ter fechamento acima e você tem a clareza, a certeza que essa região é uma região muito forte na ponta vendedora. E você pode apertar o botão novamente que você vai ter um trade muito interessante, seguindo apenas uma análise gráfica, apenas observando o preço para a tomada de decisão. O que a gente tem para observar para o pregão de amanhã, de quinta-feira? Nós temos essa mínima do dia. Aqui você pode identificar que o mercado ele ficou de fato consolidado. Só que a gente tem operações e oportunidades bem interessantes para poder operar nesse cenário. Por quê? Porque a gente define este ponto aqui, ó, esse intermédio aqui do preço, e aí vai poder oportunizar as nossas entradas sempre vendendo nas regiões de máxima e efetuando realizações de compra nessas regiões de mínima. Nós temos aqui no final, no fechamento do mercado, essa LTB, e isso pode dizer muito para a gente. O mercado ele pode tanto segurar neste ponto e continuar caindo, e se o rompimento acontecer dessa região, a gente pode ter oportunidades claras para subir comprado, beleza? Vamos aqui para o nosso gráfico do dólar futuro. Antes de continuar aqui, galera, gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscrever, curtir esse vídeo, comentar, que isso me ajuda e vamos juntos nessa caminhada, beleza? No gráfico de dólar, bem interessante também, porque nós tínhamos esse ponto como a nossa barreira da continuidade, e o preço precisaria superar ela para dar continuidade a uma movimentação forte para a alta. Nós tínhamos esse ponto como um ponto bem forte também, onde houve defesa na ponta compradora. E por fim, nesses últimos dois pontos. O que seriam esses últimos dois pontos? Depois de uma movimentação de alta, a tendência é que sim, o mercado corrija um pouco, ele dê um respiro para ou continuar subindo ou de fato voltar a uma movimentação de queda. O que a gente poderia observar aqui muito tranquilamente? Nós temos uma LTA que passa aqui também segurando o preço. Essa LTA, como que a gente trabalha com essa LTA? A gente iria poder efetuar nossa venda nessa região, só que ela te deu muitas outras oportunidades bem antes. Deu oportunidade de chegar comprado lá neste ponto. Por quê? Porque nós temos um mercado que abre neste ponto aqui, segurando para a gente, o mesmo ponto onde ele trabalhou e deu oportunidade de subir comprado.
E aí o principal, se você não conseguiu efetuar a entrada logo na primeira oportunidade, olha o mercado te dando a segunda oportunidade, que é fazendo esse fundo mais alto do que o anterior, mostrando pra gente que estava numa tentativa de subir, porque ele segura nessa região, ele te dá fundo mais alto do que o anterior, ele te dá candle gatilho e ele te dá a simplicidade de um ponto buscar o outro. Por que um ponto buscar o outro? Porque a gente sai de uma região e tem que vir buscar os outros pontos que o mercado já formou. O mercado sai de uma região de mínima que ele formou no dia de hoje e vai buscar a região de máxima que ele também vai formando. A gente está utilizando aqui apenas uma análise técnica, uma análise muito objetiva, uma análise muito clara, que é apenas uma LTA, no caso do índice foi uma LTB. Estamos utilizando aqui as regiões muito simples, muito objetivas, que são as regiões de topo, de fundo e regiões onde o mercado segurou. E olha a tranquilidade que a gente tem operações bem objetivas. Olha este ponto aqui que a gente marcou lá no dia de ontem, onde o mercado segurou. Olha onde ele veio segurar no dia de hoje, te dando a oportunidade de subir comprado. Muito interessante, muito tranquilo e bastante objetivo. A gente tem que conseguir colocar dinheiro no bolso, tem que conseguir fazer essas análises rápidas, objetivas e ter a tranquilidade de apertar o botão e colocar grana no bolso, beleza? Para o dia de amanhã, que a gente tem no gráfico, no dólar aqui pra gente, nós temos aqui essa formação de topo duplo. Se você quiser considerar essa LTA que passa aqui, ela está muito distante do último fechamento do preço, mas pode servir bem também. Por quê? Porque uma formação de topo duplo, o mercado ele pode trabalhar na abertura amanhã com um gap de baixa, um teste nessa região para vir buscar a região de mínima, ou mesmo ele abrindo com um gap de baixa, nós podemos ter também a clareza do mercado ficar segurando em cima deste ponto e começar a pivotear para cima para fazer o rompimento desta última resistência, beleza? Vamos ficar atento, vamos observar as marcações, se atentar aos principais pontos, ao que o mercado está te mostrando, e a gente vai ter oportunidades bastante claras e objetivas para entrar no trade. Vamos com tudo e bora pro game. Valeu!